Falar um pouquinho dos pioneiros da aromaterapia, que é muito interessante a gente conhecer, e até porque tudo evoluiu e a partir do que eles conheceram muito, abriu muito caminho para que a gente fosse entendendo a aromaterapia como ela é apresentada hoje. Eu até falei para vocês do criador do termo aromaterapia, que é o René Maurice Gattefossé, e a história que se conta dele, já devidamente retificada, porque tem uma história meio mirabolante, é que ele já estudava os efeitos das ervas, dos óleos essenciais, e teve um acidente muito sério. O laboratório onde ele trabalhava explodiu e ele teve queimaduras seríssimas nas mãos que não estavam respondendo aos tratamentos convencionais. E ele chegou ao ponto de ter do médico a notícia de que se aquilo não evoluísse, ele talvez perdesse as mãos. E aí ele resolveu fazer o uso, então, do óleo essencial de lavanda. Existe aí uma lenda de que ele, quando explodiu a mão, tinha aberto uma tina do lado dele, cheia de óleo de lavanda, e aí ele foi lá e colocou as mãos na lavanda. Já se sabe que não é essa a versão verdadeira. Ele conhecia os efeitos e fez dele próprio a cobaia para o tratamento, e foi excepcional a recuperação que ele teve por conta do poder cicatrizante que a lavanda tem. Um médico que seguiu a linha de estudos do Gattefossé é o Jean Valnet, um médico que trabalhou na Segunda Guerra Mundial com soldados já e sem qualquer recurso, começou a lançar mão também dos óleos essenciais, inclusive o óleo essencial de melaleuca, e os resultados foram maravilhosos. Muitas amputações foram desnecessárias a partir do efeito que ele conseguia nos soldados de recuperação. Da Inglaterra, a gente tem a nossa Marguerite Maury, que é uma enfermeira que se especializou na parte de massagens, no uso da aromaterapia para trazer um bem-estar a partir das propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. E o já citado lá do início daquele texto, inspirado, o Robert Tisserand, que é um dos mais modernos e que trabalha muito com a noção também dos óleos essenciais em massagens. É uma área que ele gosta muito. Na verdade, nós temos vários modelos de uso da aromaterapia. Se a gente for seguir o modelo alemão, ele é muito mais voltado para os efeitos que o óleo essencial faz a partir da inalação. O modelo inglês se dedica muito mais à questão da massagem, do uso tópico dos óleos essenciais, da sua absorção através da pele. E o modelo francês, que é o modelo mais científico, é um modelo que estuda, não despreza nenhum dos outros, mas estuda a ingestão dos óleos essenciais. Investiga a mudança na nossa fisiologia que é feita através da ingestão de óleos essenciais por conta mesmo dos seus componentes bioquímicos. De forma nenhuma, um exclui o outro. É apenas uma forma de modelo mesmo de uso, até porque, seja qual for a forma que você utilizar, você estará absorvendo as propriedades bioquímicas do óleo essencial, que com certeza chegarão à sua corrente sanguínea. A gente tem um slide para falar sobre isso já já. Aqui na foto, nós temos uma foto bem ampliada das estruturas aonde se localizam no vegetal, na planta, uma quantidade de óleo essencial. Aqui a gente tem na primeira foto uma foto ampliada da lavanda, e é essa bolinha roxinha que detém o óleo essencial que vai ser destilado. A segunda foto traz a sálvia esclareia, e aí você vê na pontinha de quase que um cogumelozinho, na pontinha de cada uma dessas estruturas, o óleo essencial, e por fim o óleo de a folha de hortelã-pimenta, o peppermint, com o seu saquinho de óleo bastante ampliado por uma foto de um microscópio eletrônico. E essas estruturas, ou seja, aonde a planta armazena o óleo essencial,
pode estar localizado em quase todas as partes da planta. Pode estar na raiz, no caule, nas folhas, nas flores e mesmo nos frutos. E a gente tem exemplo de que, às vezes, de uma mesma planta, como é o caso aqui da laranja, a gente consegue, em 3 partes diferentes dela, obter 3 óleos diferentes, tanto em perfume, né, em aroma, quanto em propriedades. Olha, da casca da laranja, a gente tem o óleo que leva o nome da fruta, é o óleo de laranja. Da flor, a gente tem o óleo de néroli, que é um óleo extremamente raro e valioso, porque imagina a dificuldade e a diferença entre você extrair óleo da casca, que a gente descascando mesmo, a gente já vê explodir, e extrair óleos daquelas minúsculas florzinhas, a quantidade necessária para produzir um óleo de néroli. E das folhas, a gente obtém o óleo de petigram. O petigram tem esse nome porque antigamente esse tipo de óleo era extraído do fruto pequeno, né, daquele grãozinho ainda antes de virar a flor. E ela era, então, obtida, se tornou com esse nome, mas apesar de que atualmente ela é obtida da folha com as mesmas propriedades do que era antigamente do pequeno grão da laranja. A gente fala na potência do óleo essencial e é uma coisa para a gente prestar bastante atenção. A concentração do princípio ativo da planta é muito maior numa gota de óleo essencial do que, por exemplo, na erva pura ou até mesmo num chá, numa infusão feita com aquela erva. Existem pesquisas que confirmam que uma gota de óleo de hortelã-pimenta, por exemplo, ele detém o poder equivalente a 28 xícaras de chá, porque muito se perde quando o chá, a água quente, dissolve o óleo essencial in natura ali na planta. A forma de extração é bem diferente. Isso torna, inclusive, a aromaterapia um tratamento muito acessível, porque, no final das contas, o que você vai ter são doses custando centavos. É super importante a gente falar, ainda aqui rapidamente, sobre a diferença entre óleos essenciais e óleos sintéticos. No laboratório, a gente pode conseguir se aproximar bastante, até mesmo de um aroma da planta, mas nenhuma criação humana vai ser capaz de reproduzir com perfeição o óleo essencial. Enquanto algumas moléculas aromáticas podem ser criadas em laboratório, né, imitando as que existem na natureza, vai ser muito difícil encontrar uma concentração terapêutica igual a que existe no óleo essencial, porque as plantas têm uma combinação única de propriedades que às vezes vêm em grande concentração e outras que vêm em minúsculas concentrações. A gente chama de simples traços, mas que são o suficiente para impedir que o nosso organismo rejeite aquela substância, ao contrário do que é feito no laboratório, quando a substância sintética escolhe, por exemplo, o que ela entende ser o princípio ativo mais importante e deixa outros de fora. Esse aqui é um teste chamado cromatografia gasosa, que retrata bem isso que eu falei. Aqui a gente vê vários picos, são as substâncias que estão em maiores quantidades, mas a gente vê também aqui embaixo minúsculos traços que representam aquelas substâncias que existem em quantidades mínimas. Isso é tirado de uma planta, é o óleo essencial da melaleuca. Essa outra foto aqui representa uma cromatografia de um óleo fabricado em laboratório. Olha que você vai encontrar 3 picos de substâncias e nada mais. Então, muita coisa boa é deixado de fora, porque é impossível ainda para que o homem consiga, em laboratório, reproduzir com perfeição tudo que é encontrado na natureza. Mas a maior diferença que existe entre o uso de um óleo essencial em produto sintético é principalmente notada quando a gente está fazendo uso dessa substância para conseguir efeitos psicológicos, efeitos energéticos, porque
Isso é bem mais semelhante ao que acontece com tratamentos homeopáticos, onde a gente busca exatamente a energia da planta para complementar o que nos está faltando, ou no caso da homeopatia, combater semelhante com semelhante. Isso acontece porque nenhum produto sintético vai trazer consigo a energia da planta, daquela substância, da onde foi tirada. E aí ele vai ser ineficaz para esse efeito energético.